E aí, pessoal, vamos então aqui a uma rápida correção da prova de literatura da URGS 2026. Questão 16, leia as afirmações abaixo sobre o demônio familiar de José de Alencar. 1. O demônio familiar do título da peça refere-se a Pedro, sim. Escravizado, sim. Pois ele, abre aspas, perturba a paz doméstica, como diz Eduardo, o seu dono, no último ato. Sim, correta. 2. Eduardo, jovem médico, sim. Defende a abolição da escravidão. E faz da alforria de Pedro um ato político para criticar as leis do império. Aqui incorreta porque a abolição que o Eduardo defende é só quando ele vê que o Pedro começa a ferrar ele próprio. É uma abolição pessoal, ele não faz da alforria do Pedro um ato político, um ato mais coletivo, querendo criticar as leis do império. Ele faz isso para se livrar do demônio familiar que acabou tendo em casa. 3. Azevedo, depois do retorno da França, critica a escravidão brasileira, pois seria uma vergonha nacional. Incorreta, o Azevedo retorna de Paris, lembrando, né, misturando palavras francesas no meio das expressões brasileiras, só que ele não critica a escravidão brasileira, ele critica a arte. Então, gabarito aqui, A, apenas 1. Para responder à questão abaixo, leia o excerto retirado de Quincas Borba de Machado de Assis. Aqui o capítulo basicamente final, né? Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me pergunte se ele, se o seu defunto homônimo de mesmo nome é que dá título ao livro. E porque antes um que outro, questão prende questões que nos levariam longe. Eia, chora os 2 recentes mortos se tens lágrimas, se só tens riso, hit é a mesma coisa. O Cruzeiro do Sul, que a Nilda Sofia não quis fitar como lhe pedia Rubião, está assaz muito alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. A partir da leitura do excerto e da leitura integral da obra Quincas Borba, assinale a alternativa correta. O protagonista do romance Quincas Borba, ele é o protagonista incorreta. O protagonista é o Rubião. Inventor da filosofia do humanitismo, herdou todos os bens que o seu tio rico Carlos Maria lhe deixara sob a condição de cuidar do cão. Ok, toda errada aqui, né? B. O personagem que dá nome ao livro, Quincas Borba, apaixona-se à primeira vista por Sofia. Quem se apaixona é o Rubião, esposa de palha que corresponde ao sentimento, e a Sofia não corresponde ao sentimento do Rubião. Incorreta também. C. O professor de meninos em Barbacena, Rubião, sim. Torna-se enfermeiro e único amigo de Quincas Borba, sim. E Quincas Borba morre no Rio, na casa de seu amigo Brás Cubas, sim. Correta. O título do romance é elucidado no último capítulo do livro, quando o narrador esclarece que a morte do cão, narrada em capítulo especial, é responsável pelo nome da obra. Incorreta. E o narrador, em terceira pessoa, ao final do enredo, convoca o leitor às lágrimas pela morte do cão Quincas Borba, testando o pessimismo tão caro aos textos machadianos. Incorreta, né? Porque ele convida ao riso, às lágrimas, dá no mesmo, e também não é só pela morte do cão, né? Chora os 2 recentes mortos se tens lágrimas. Então, o gabarito aqui C. Aqui caiu um poema, Navio Negreiro, do Castro Alves. É um trechinho abaixo, né, um poema narrativo longo, ó. Era um sonho dantesco de Dante Alighieri, né, que já lembra o inferno. O tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças mas nuas espantadas no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o véu arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Assinando verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. O poema Navio Negreiro, relacionado à militância abolicionista, sim, é uma manifestação que mostra o horror do tráfico negreiro verdadeiro. A expressão sonho dantesco remete a uma realidade que de tão horrível parece infernal e onírica, parece ser um sonho realmente, né, verdadeiro. Os sons musicais, tinir, estalar, a orquestra entram em harmonia com a natureza. Não tem harmonia aqui, né, é uma cena de horror, falso. E Castro Alves, pertencente à terceira geração da poesia romântica, faz de seus versos um libelo contra a escravidão. Sim, resume bem aqui a poética do poeta dos escravos, gabarito então A. Aqui a gente vai para a questão 19,
e excertos retirados de Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Ela e Sadie vinham mais atrás. Então ocorreu o momento mais requintado de toda a sua vida ao passarem por uma floreira de pedra. Sadie parou, colheu uma flor, beijou-a nos lábios. Foi como se o mundo virasse de ponta cabeça. Os outros haviam sumido, estava sozinha com Sadie, e sentiu ter recebido um presente embrulhado com a recomendação de que o guardasse sem olhar, um diamante, algo extremamente precioso que, enquanto caminhavam, de um lado para outro, ela então desembrulhava, ou era trespassada pela radiância, pela revelação, pelo sentimento religioso, até que se viram diante do velho Joseph e de Peter. Havia muito de Dalloway, daquela mentalidade da classe governante do Império Britânico, de seu espírito cívico, de seu reformismo tarifário, que se arraigara nela como costuma ocorrer. Com o dobro da inteligência do marido, era obrigada a ver as coisas pelos olhos de Richard, uma das tragédias da vida matrimonial. Mesmo com opiniões próprias, sempre citava Richard, como se a gente não pudesse saber o que pensava Richard pela leitura matinal do Morning Post. A partir da leitura dos excertos e da leitura integral da obra Mrs. Dalloway, verdadeiro ou falso. O primeiro excerto exemplifica um instante epifânico de Clarissa Dalloway ao rememorar o beijo que trocou com Sally no passado na mocidade. Verdade, né? As epifanias, esse fluxo de consciência. Sally, em idade avançada, aos 55 anos, que ela vai para a festa, mantém o espírito livre e rebelde de outrora, negativo, né? Lembrando que a Sally fez um casamento convencional com um ricaço, mora em Manchester, tem 5 filhos e agora é conhecida como Lady Rossiter, ou seja, o sobrenome do marido. Então é falso. Peter Walsh a se casar com Elizabeth, o Peter não se casou com Elizabeth. Sofre as perturbações do estresse pós-traumático. Quem tem estresse pós-traumático é o Septimus. Falso. E o último, o segundo excerto revela que mesmo Mrs. Dalloway tendo consciência de sua superioridade intelectual sobre o marido, a esposa era obrigada a conformar seu pensamento machista do matrimônio. Verdadeiro. A questão aqui é B. Aqui a gente entra então num poema do Oswald de Andrade, retirado de Pau Brasil, do Oswald de Andrade, dentro daquela ideia, né, de uma poesia que vai falar sobre o passado. Título Capoeira, e aí nós temos quer apanhar, soldado. O que quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Verdadeiro ou falso sobre o poema. A linguagem sintética, verdadeira, né, a linguagem telegráfica, cinematográfica, como queiram, né? Relacionada aqui está a estética pau-brasil, verdadeiro. O poema reconstrói com apenas 4 versos, verdade, uma cena do passado colonial brasileiro, certo, verdadeiro. Aqui o capoeira, né? Dá a ideia de ser um escravizado, um negro. A próxima, a presença do eu poético se mostra na indignação com que condena a escravidão brasileira. Como é feito só em diálogos, nem tem aí essa indignação do eu poético. O poema recupera nostalgicamente uma cena do passado colonial brasileiro? Não, de jeito nenhum, né? Então, aqui é B. A gente vai então para 21, ler o excerto abaixo, retirado de Água Funda, da Ruth Guimarães, até que enfim ganhou uma questão solo. Aí o Joca entrou no meio da conversa. Mãe de ouro, espichou o beiço com pouco caso. Mãe de ouro, mãe de bosta, com perdão da má palavra. Aquilo é uma estrela que mudou de lugar. Ela escuta, Joca, que escute. Se não acredita, não abuse. Aí vem o narrador e diz, ele agravou a mãe de ouro, porque era abusante, abusado como ele só, mas pagou. Ela, a mãe de ouro, escutou a praga e veio, porque se não fosse a praga, podia ser bem que ele escapasse. Assinale a alternativa correta. O Joca gradualmente passa a ter visões com mãe de ouro? Sim, essa é a correta. Curiango consegue reverter a praga com suas orações a Santa Rita dos Impossíveis? Não, tenta de tudo, mas não consegue. O narrador incrédulo, ele não é incrédulo. Não compartilha a crença que os personagens apresentam. Compartilha sim, acha que tudo foi praga. A conversão de Joca faz com que ele se torne devoto de mãe de ouro. Ele não se converte em nada, não é devoto de nada aqui, né? E Joca e Curiango fogem de olhos d'água para escapar da perseguição de mãe de ouro. Não, ele quer até levar a Curiango, mas a Curiango diz que não, nem vai ela, nem vai a filha. Vai o Joca sozinho e que gradualmente passou a ter essas visões até um certo enlouquecimento indo embora com ela. Aqui nós temos a questão 21. Toda a letra da canção Vingança do Lupicínio Rodrigues. Eu gostei tanto quando me contaram que lhe encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar.
e que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Eu gostei tanto, tanto quando me contaram que tive mesmo de fazer esforços para ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Ela deve estar bem consciente do que praticou, me fazer passar tanta vergonha com um companheiro, e a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver voz em meu peito, eu não quero mais nada, que para todos os santos vingança, vingança clamar. Ela há de rolar qual as pedras que rolam nas estradas, sem ter nunca um cantinho de seu para poder descansar. Bom, a partir da leitura da letra da canção, está dada aqui, né, porque é uma questão de compreensão, assinala a alternativa correta. O eu poético da canção traz de volta a figura de outra letra, Maria Rosa, aquela de cabelos brancos. Apesar do Lupicínio ter feito músicas para várias mulheres, às vezes 2, 3 músicas para uma mesma mulher, é uma letra independente aqui. B. A mulher busca o perdão de seu amado exigindo uma reconciliação. Ela não busca o perdão, fica calada. C. O eu poético no final da canção, sim, expressa seu desejo vingativo de que a mulher nunca encontre um cantinho seu. Verdade. D. O eu poético ecoa outra canção, Se Acaso Você Chegasse, em que também procurou se vingar de uma mulher traidora. Não é esse o tema. E a canção traz uma narrativa amorosa em que o eu poético se arrepende de querer mal a alguém. Ele não se arrepende, o título é vingança, ele clama por vingança. Gabarito C. Aqui uma questão de personagens dos 100 Anos de Solidão. Como a obra é longa, né? Então é cabível uma questão assim. Mas vamos pensar, né? Quem é que promoveu 32 revoluções, teve 17 filhos? Aqui o coronel Aureliano Buendía, o primeiro Macondino, o grande personagem talvez do livro ali. Depois, no segundo parêntese ali, a gente vai olhar quem é que volta pós-morte aqui e faz, por exemplo, José Arcádio Buendía e Úrsula saírem lá das serras de Rioache e fazerem aquela longa travessia, é a volta do Prudêncio Aguilar. No terceiro parêntese, quem é que queima as mãos ali, né? A Amaranta. E no quarto parêntese, aquela que permaneceu imune à peste, muito linda, andava nua, enfim, né? Que é a Remédio Isabela. E 5, aqui a maravilhosa Úrsula Iguarã, aquela que, enfim, né, chega a morrer entre 115 e 122 anos. Então tá aqui uma questão só de personagens, estava fácil. Aqui a gente vai então para Niket. Niket diz o quê? Reparem. Vou ao espelho tentar descobrir o que há de errado em mim. Vejo olheiras negras no meu rosto, meu Deus, grandes olheiras. Tenho andado a chorar muito por esses dias, choro até demais. Olho bem para minha imagem. Com esta máscara de tristeza parece um fantasma, essa aí não sou eu. Titubei uma canção antiga daquelas que arrastam as lágrimas à superfície. Nessa coisa de cantar tenho as minhas raízes. Sou um povo cantador, ó identidade. Nessa terra canta-se alegria, na alegria e na dor. Canto e choro, delicio-me com as lágrimas que correm com sabor a sal, com o maior prazer do mundo, mas como me liberta esse choro. Paro de chorar e volto ao espelho. Os olhos que se refletem brilham como diamantes. É o rosto de uma mulher feliz. Os lábios que se refletem traduzem uma mensagem de felicidade. Não podem ser os meus, eu não sorrio, eu choro. Meu Deus, o meu espelho foi invadido por uma intrusa que ri da minha desgraça. Verdadeiro ou falso? O protagonismo do enredo está sob a responsabilidade do personagem Antônio Tomás, muito pelo contrário, é pela Rami, certo? Falso. A narrativa evidencia a relevância de refletir sobre a condição feminina em um contexto poligâmico, verdade, além de expor os conflitos e os dilemas decorrentes dessa conjuntura. Sim. A rua em que Rami e Tony residem é permeada por mulheres traídas, solitárias, abandonadas por seus maridos, as quais invejam a dedicação, a felicidade e a fidelidade do marido narradora. Muito pelo contrário, né? Quando tem aquela situação do começo lá do Betinho, o Tony não está em casa, né? Então a Rami sempre se questiona onde é que está meu Tony, que nunca aparece. E, pelo contrário, né? Fidelidade não cabe com o Tony ali. A narradora, quando se vê diante do espelho, toma consciência de sua ancestralidade. Sim, né? Sou um povo cantador, tenho as minhas raízes. E do quanto é oprimida por uma sociedade patriarcal, sentindo compaixão de si própria, sim, né? Chora, canta, gabarito E. Aqui nós temos uma questão da carta de Pero Vaz de Caminha com a terra dos mil povos do Cacau Herá Jacopé. Reparem a carta de Pero Vaz de Caminha, carta de achamento do Brasil. A feição deles, dos indígenas, né, é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos, e dar-lhe descrição. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência.
Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhe estica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez. E trazem-no ali encaixado, de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no conter e beber. Comer e beber. Bom, e aí então é só descrição. Na terra dos mil povos, diz o índio, não se chamava nem se chama de índio. O nome índio veio dos ventos dos mares do século XVI, mas o espírito índio já habitava o Brasil antes mesmo de existir e se estendeu pelas Américas para mais tarde exprimir muitos nomes difusores da tradição do sol, da lua e do sonho. Então, o que é o índio para o índio? Eu vou responder conforme me foi ensinado por meus avós, pelo Ayu Rapita, passado de boca a boca com a responsabilidade do fogo sobre a noite estrelada e pelas cerimônias e pelos encontros porque tenho passado com os ancestrais na terra e no sonho. Assinale a alternativa correta. Os indígenas em ambas as obras são apresentados como sujeitos da própria história? Não, né? Porque na carta ele é só uma descrição, destacando sua diversidade e autonomia política, principalmente no texto de Caminha. Não. Caminha e Jecopé, em épocas distintas, sim, retratam os indígenas como seres ingênuos e como povos altamente dependentes da presença e da cultura portuguesas. O Caminha não está falando isso naquele trecho ali, e o Jecopé não fala isso também, né? As duas obras escritas com o objetivo de valorizar a visão indígena da existência apresentam a mesma perspectiva cultural eurocêntrica. Não, não. Aqui vocês têm a visão do colonizador português versus a visão de dentro do próprio indígena, que é o Cacá. De Caminha apresenta uma contumaz crítica à colonização portuguesa, não é só descrição, enquanto Jecopé exalta a imposição europeia como único caminho, não. E correto, os indígenas em Caminha são descritos sob a ótica do exotismo, sim, e da curiosidade europeia, e em Jecopé são valorizados como protagonistas de uma história ancestral. Aqui a gente vai para a questão 26 da Angélica Freitas. Não trouxe trecho nem poema. Então ficou uma obra sobre o todo, né? A segunda alternativa se refere corretamente à obra Um Útero do Tamanho de um Punho. A obra é dividida em 7 partes, sim, que mostram a trajetória de autodescoberta da mulher limpa. Não, tem partes que mudam temática ali também. B. A linguagem elevada não é uma linguagem elevada dos poemas, está adequada à tragicidade da questão feminina abordada na obra, não há tragicidade da questão feminina. C. O título da obra, Um Útero do Tamanho de um Punho, indica o quanto os poemas trazem conselhos às mulheres sobre a maternidade. Não. A linguagem poética em vários poemas da obra, atravessada pelo humor, pela ironia, sim. Incorpora clichês sobre as mulheres, sim. Tanto na primeira parte, enfim, num útero do tamanho de um punho, nos 3 poemas do Google. Os poemas do livro reverenciam a tradição poética, tal como aparece no elogio à Amélia, a mulher de verdade. Não tem reverência aqui à tradição poética, até porque ela usa tudo no minúsculo. Gabarito D. Aqui nós temos sobre o avesso da Pere. O trecho diz: ao caminhar por Porto Alegre, você, pai, que é o Henrique, né, se sentia sem lugar, porque toda vez que você saía para caminhar, tinha a impressão de estar invadindo um espaço. Bastava dar uma olhada em volta para perceber que você não podia pertencer àquilo, mas acontece que você insistiu, permaneceu. Porto Alegre é um lugar que você construiu fora de si. Você nunca esteve dentro dela. E agora caminho por essas mesmas ruas, mas tenho Ogum em minhas mãos, o Okutá. E ainda me sinto perdido, mas a palavra continua não sendo essa. Vou em frente na direção do Guaíba. Tenho Ogum em minhas mãos porque agora é a minha vez. Maravilhoso final, né? Trecho 1. O trecho presente no capítulo A Barca, sim, ilustra o final do enredo da obra, sim, momento em que o narrador relembra a morte do seu pai, sim. O trecho pode ser caracterizado como a apresentação da tomada de consciência do narrador, amparado por Ogum na luta contra a violência endereçada às pessoas pretas. Também posso, né, dar essa ideia aqui também de porque ele sabe que é a vez dele. O trecho presente no capítulo Avesso não recupera as memórias do narrador quando estava no Departamento Médico Legal de Porto Alegre identificando o corpo do pai. Não, então aqui é C apenas 1 e 2. Aqui a gente chega então numa obra que estava para estrear. Exatamente, a gente tem aqui a nossa Jaimília Pereira de Almeida e aquele capítulo que tinha tudo para cair, né? A visão das plantas, ou seja, as plantas viam o jardineiro como as plantas veem. Não se sentiam agradecidas, tratavam seu regador à semelhança da chuva que caía sobre elas nas noites de outono. Florescerem não era o seu meio de meter em conversa com o jardineiro, mas uma forma de acentuarem a sua indiferença à declaração de amor que ele cultivava a cada hora. Tanto lhes fazia serem cuidadas por um assassino, se eram sujas as mãos que as amparavam,
ou o que viera antes do amor que eles dedicava. Nenhuma flor lamentava a morte dos escravos que se destinam a sufocar em mar alto. Os homens despejaram a cal no porão, saco a saco. Os negros viram que um pó caía sobre eles, mas não entenderam o que se passava. Os sacos de cal foram vazados no porão e a porta fechada por Celestino. Ouviram-se gemidos, pedidos de socorro e, passado algum tempo, um silêncio que apaziguou os piratas. O rapaz que lhes abriu o porão pela calada manteve-se a um canto aturdido. Verdadeiro ou falso, o capitão, ao contrário da indiferença das flores, se arrepende do assassinato dos escravizados. Falso, ele não se arrepende, ele é indiferente. No lugar do coração ele tinha uma planta. Próximo, o capitão busca consolo para seus crimes nas conversas com o padre Alfredo. Não, é até, enfim, anotações pessoais, né? Um canhão de pólvora na boca do padre. Então ele não quer nem se confessar. Ele procura ali basicamente a solidão. O capitão passa a ver uma velha negra, uma das vítimas, sim, assim como a menina holandesa também. O capitão conta para as crianças apenas as belezas de suas viagens marítimas, não, conta muito das maldades, vinde a mim, meninos, vim, que matei sonhos de muitos, enfim, né, assassinei, degolei, fiz e aconteci. D de dado. Aqui nós temos uma questão envolvendo, então, a obra Mas em Que Mundo Tu Vive. São 2 trechos, ó. Eu também poderia contar aqui como os meus colegas me chamavam na época em que trabalhei num certo supermercado. Macaco branco, babuíno mal passado, ou então poderia falar como o pessoal da Bela Vista, onde trabalhei como porteiro, corria a guardar o celular tão logo botava os olhos em mim. Aqui na Lomba do Pinheiro existe uma lenda conhecida como C98 ou Circular Pinheiro. Esse ônibus, que dá 1001 voltas no bairro para depois ir morrer de cansado lá no alto do campus do Vale, nossa mãe, o bicho passa quando bem entende. A coisa é tanta que as pessoas nunca sabem dizer com certeza se a linha ainda está funcionando. Vem cá, o C98 que nunca mais vi, hein? Será que ainda existe aquilo? Ué, já existiu mesmo alguma vez? Ouvi falar desse troço aqui, mas ver que é bom nunca vi. Pois o troço existe mesmo. E no ano passado, quando comecei a estudar no colégio de aplicação, me dei conta de que o C98 era a linha que melhor me servia na ida da Pinheiro para o campus. Aqui, 1, 2, 3, a obra contém textos divididos em 4 seções, assalariados em construção, branco a voz entre as tripas e a razão, verdade. Nesse conjunto de crônicas, o autor se compromete a denunciar questões como desigualdades econômica e social e o racismo estrutural, verdade. O projeto literário de Faleiro revela-se no desejo de assumir como voz oriunda da periferia, sim. Tal intenção é reiterada em diferentes passagens de suas crônicas, ainda que não seja enunciada de forma literal, transparecendo tanto na escolha temática quanto na elaboração estilística de seus textos, sim. O autor das crônicas constrói sua escrita de modo a recriar o ritmo da fala, sobretudo aquela própria da periferia de Porto Alegre, seu lugar de origem. Principalmente Nego Pumba, por exemplo, né? Suas crônicas apresentam frequentemente gírias e formas de expressão que rompem com a norma padrão. Sim. Então, 1, 2, 3 aqui. E aqui uma questão de homenagem ao Luiz Fernando Veríssimo, sobre personagens dele. Como ele é um sátiro aqui, né? Humor, ironia, a gente não pode levar muito a sério. É sempre olhar os personagens pelo contrário, né? Então o Ed Morte é conhecido por suas aventuras como um detetive extremamente competente, nada atrapalhado. Não, né? Se mete em confusões, sempre resolve os casos com facilidade, sem nunca se meter em confusão, falso. O analista de Bagé, psicanalista do interior gaúcho, famoso por adotar métodos extremamente delicados em suas sessões de terapia dedicados, né? O cara é grosso, barbaridade, técnica do joelhaço, tudo para ele é frescura. A Velhinha de Taubaté, retratada como uma personagem sagaz, critica incondicionalmente tudo que lhe é dito pelo governo, simbolizando astúcia e desconfiança. Não, ela é símbolo de credulidade, né? Ela acredita em tudo que os políticos falam. A obra de Veríssimo, essa aqui é talvez a mais errada de toda a história da URGS, né? Ancorada em situações do cotidiano, é isenta de engajamento crítico, pois seus textos se limitam a narrativas sem teor reflexivo e sem opinião diante das questões do país, falso, né? E aí, correto, os personagens Ed Morte, analista de Bagé e Velhinha de Taubaté são exemplos de como o Veríssimo utiliza o humor para fazer uma crítica bem humorada e satírica à sociedade brasileira. Então, uma questão de homenagem aos 3 personagens aqui que o Veríssimo criou, enfim, né, nas seus contos, crônicas aqui. Muito obrigado.